Laura vivia em Santa Catarina, um paraíso de praias douradas e montanhas verdejantes, onde o sol parecia beijar a terra com uma constância abençoada. Ela era uma mulher dedicada, com um brilho sonhador nos olhos, que irradiava uma energia contagiante para todos ao seu redor. Seu mundo, aparentemente, era um quadro pintado com as cores mais vibrantes da felicidade. O epicentro dessa alegria era seu casamento com Marcos, seu marido por quase uma década. Para Laura, a união deles era perfeita, um refúgio de amor e cumplicidade, construído sobre alicerces de confiança mútua e planos compartilhados. Cada amanhecer trazia a promessa de um dia feliz. E cada pôr do sol, a satisfação de mais um capítulo bem vivido ao lado do homem que amava. Além de Marcos, havia Sofia. A melhor amiga de Laura desde a infância, Sofia era mais do que uma irmã de alma, uma confidente para todas as horas, a pessoa a quem Laura recorria para desabafar as alegrias e as angústias mais íntimas. Juntas, elas tinham compartilhado segredos, sonhos e risadas, construindo uma amizade que Laura acreditava ser indestrutível, forjada no calor de anos de lealdade e afeto incondicional. A confiança de Laura em ambos, Marcos e Sofia, era cega, absoluta, sem uma única sombra de dúvida. Ela se sentia abençoada por ter duas pessoas tão importantes em sua vida, pilares que sustentavam seu universo particular. No entanto, pequenas rachaduras começaram a surgir no seu paraíso, quase imperceptíveis a princípio, como sussurros do vento que ela ignorava. Sofia, sua amiga de todas as horas, começou a fazer comentários estranhos, observações que pareciam ter uma segunda camada de significado, um tom velado de ironia que Laura, em sua ingenuidade, atribuía ao cansaço ou a um mau humor passageiro. Marcos, por sua vez, estava cada vez mais distante em alguns momentos. Seus olhos, antes cheios de um carinho exclusivo para ela, por vezes pareciam perdidos em pensamentos distantes ou desviavam-se rapidamente quando Laura tentava se aproximar. As risadas fáceis e os abraços apertados diminuíram. Laura, sempre otimista, racionalizava essas mudanças. A rotina do trabalho, o estresse do dia a dia, o cansaço acumulado, tudo parecia uma explicação plausível para as pequenas alterações no comportamento de seu marido e de sua melhor amiga. Ela não queria ver, ou talvez não pudesse conceber, a verdade por trás daquela fachada. Até que a revelação brutal atingiu-a como um raio em céu azul. A descoberta da traição de Marcos veio de forma inesperada e chocante, desmantelando seu mundo em questão de segundos. Laura, em um dia comum, encontrou evidências irrefutáveis no celular de Marcos, mensagens e fotos que detalhavam a infidelidade com uma crueza dolorosa. Cada palavra lida, cada imagem vista, era uma facada em seu coração, um golpe certeiro na sua alma. O impacto foi devastador, a dor tão intensa que parecia rasgar seu peito. O chão sob seus pés desapareceu e ela sentiu-se afundar em um abismo de desespero e incredulidade. Mas o fundo do poço tinha um porão ainda mais escuro. Ainda em choque, com a mente turva pela dor da traição de Marcos, Laura percebeu a participação de Sofia. As evidências eram irrefutáveis, cruelmente claras. Mensagens trocadas entre eles, fotos que mostravam a intimidade de ambos. Conversas onde Marcos e Sofia, em um ato de crueldade inimaginável, zombavam de Laura pelas costas. A segunda facada foi mais profunda, mais dilacerante que a primeira. Não era apenas o marido, mas a melhor amiga, a confidente, a irmã de alma. A traição dupla quebrou a confiança mais profunda, a lealdade que ela julgava inabalável. O mundo de Laura desabou por completo, pulverizando-se em milhões de pedaços. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Como Laura irá lidar com essa montanha de dor e decepção? A humilhação pública que se seguiu à revelação da traição foi brutal.
Marcos, sem qualquer pudor ou consideração pelos sentimentos de Laura, assumiu publicamente seu relacionamento com Sofia. As fotos dos dois juntos, sorrindo, passeando pelos mesmos lugares que Marcos e Laura frequentavam, inundaram as redes sociais e os círculos sociais de Santa Catarina. A sociedade, antes admiradora do casal perfeito, agora sussurrava, fofocava, apontava, e Laura sentia cada olhar como uma estaca em seu coração já dilacerado. Ela, que sempre foi discreta e reservada, via sua vida íntima exposta e esmiuçada pelos maldosos. O que antes era um lar, agora era um palco de escárnio. A dor e a vergonha foram tamanhas que Laura mergulhou em um abismo de desilusão. A depressão a abraçou com garras frias e impiedosas. Ela se isolou do mundo, fechando as cortinas para a luz do sol que antes tanto amava. Os dias se transformaram em uma névoa cinzenta, onde o tempo parecia ter parado. Perdeu o apetite e seu corpo, antes vibrante, definhava. As noites eram um tormento, povoadas por pesadelos e pela insônia, que a mantinha presa em um ciclo exaustivo de pensamentos torturantes. A desesperança era sua única companhia. As paixões que antes a moviam, como a pintura e as caminhadas à beira-mar, foram abandonadas. A tela empoeirada no canto da sala e os tênis guardados no armário eram testemunhas silenciosas de uma alma fragmentada. O trabalho, que antes lhe trazia tanto propósito, tornou-se um fardo insuportável, e ela se viu incapaz de manter o ritmo, temendo perder a única coisa que ainda lhe restava de sua antiga vida. O sentimento de inutilidade a consumia, e a traição, que antes parecia ser apenas de Marcos e Sofia, agora parecia generalizada, como se o mundo inteiro tivesse conspirado contra ela. Nesse período sombrio, o apoio veio de lugares inesperados, mas também houve a dolorosa constatação de que alguns amigos se afastaram, talvez por não saberem como lidar com a situação, ou talvez por conveniência. Sua irmã mais velha, Ana, e sua mãe foram seus pilares, visitando-a diariamente, levando comida, oferecendo ombro para chorar e palavras de consolo. Alguns colegas de trabalho, que antes eram apenas conhecidos, mostraram uma solidariedade surpreendente, enviando mensagens de apoio e oferecendo ajuda com suas tarefas. Mas outros, aqueles que ela considerava próximos, desapareceram, deixando um vazio que se somou à sua dor. A luta interna de Laura para encontrar um motivo para seguir em frente era exaustiva. Cada dia era uma batalha para sair da cama, para respirar, para simplesmente existir. No entanto, em meio à escuridão mais densa, um pequeno vislumbre de luz começou a surgir. Não foi um evento grandioso, mas uma série de momentos sutis. Talvez tenha sido o olhar preocupado de Ana, ou uma lembrança de sua avó, que sempre dizia que, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Ou talvez tenha sido a raiva, uma raiva pura e crescente que começou a substituir a dor paralisante. Uma raiva não destrutiva, mas que se transformava em uma determinação fria. A percepção de que a vida não podia parar por causa deles, que ela merecia mais do que o sofrimento que lhe foi imposto. A imagem de Marcos e Sofia, vivendo suas vidas sem remorso, atiçava essa chama. Ela não podia permitir que eles vencessem, que a vissem derrotada. A indignação acendeu uma faísca de esperança, uma vontade de reagir. A dor ainda estava lá, profunda e lancinante, mas agora, misturada à raiva, ela encontrava um novo propósito. Era como se no fundo do abismo, Laura tivesse encontrado uma pequena rocha para se apoiar, um ponto de partida para a escalada de volta. Era hora de lutar. Qual será o primeiro passo de Laura para sair desse abismo? A chama da determinação acendeu em Laura, e com ela, a percepção de que a vida, apesar de todas as dores, precisava continuar. O primeiro passo para sair do abismo foi o mais difícil, mas também o mais libertador. Ela buscou ajuda profissional. A terapia tornou-se seu santuário.
Um espaço seguro onde podia desvendar os nós de sua alma, processar a traição e reconstruir sua autoestima, pedaço por pedaço. As sessões semanais eram intensas, por vezes dolorosas, mas cada lágrima derramada era um passo em direção à cura. Paralelamente, Laura redescobriu o prazer do movimento. Voltou a fazer caminhadas à beira-mar, inicialmente arrastando-se, depois com passos mais firmes e, por fim, correndo, sentindo o vento no rosto e a areia sob os pés, como uma metáfora de sua própria ressurreição. Ingressou em aulas de yoga, onde a disciplina do corpo e a serenidade da mente se complementavam, ajudando-a a encontrar um equilíbrio há muito perdido. Novos hobbies surgiram, como a jardinagem, onde o ato de cuidar de algo vivo e vê-lo florescer lhe trazia uma satisfação profunda. Pequenas vitórias diárias, como conseguir dormir uma noite inteira, preparar uma refeição nutritiva ou terminar um livro, foram os alicerces de sua recuperação. O foco no autoconhecimento e no autocuidado tornou-se sua prioridade máxima. Ela aprendeu a se perdoar por ter confiado demais, a aceitar suas vulnerabilidades e a reconhecer sua própria força. Com a mente mais clara e o espírito mais forte, Laura decidiu investir em sua carreira. O trabalho, que antes era um fardo, agora se apresentava como uma oportunidade de reestruturação e crescimento. Ela buscou novos projetos, mergulhou em cursos de especialização e workshops em sua área, aprimorando suas habilidades e expandindo seu conhecimento. Sua dedicação e talento inegáveis começaram a render frutos. O reconhecimento no trabalho veio naturalmente, não apenas em forma de elogios, mas também de novas responsabilidades e desafios que ela abraçava com renovado vigor. A cada meta alcançada, a cada projeto bem-sucedido, Laura sentia sua confiança crescer, sua identidade se solidificar, independentemente do que havia acontecido em sua vida pessoal. Foi nesse período de efervescência profissional que uma oportunidade inesperada surgiu. Uma proposta de trabalho irrecusável em outro país. Era a chance perfeita para uma mudança radical, para um recomeço do zero, longe das lembranças e dos olhares curiosos de Santa Catarina. A decisão não foi fácil. Havia a dor de deixar para trás Ana e sua mãe, seus pilares inabaláveis, e a beleza natural de sua terra natal. Mas a esperança de construir uma nova vida, livre dos fantasmas do passado, era mais forte. A despedida de Santa Catarina foi agridoce. Enquanto o avião decolava, Laura olhou para baixo, para as praias e montanhas que haviam sido palco de sua felicidade e de sua maior dor. Uma lágrima solitária escorreu, mas não era de tristeza, e sim de alívio e de uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não seria definida por sua dor, mas sim por sua capacidade de superá-la. A nova vida no exterior trouxe uma transformação profunda, tanto física quanto emocional. Laura emergiu mais forte, mais confiante e, acima de tudo, independente. Seus olhos, antes opacos pela tristeza, agora brilhavam com uma luz própria, refletindo a resiliência de quem havia renascido das cinzas. A beleza que emanava dela não era apenas estética, mas a beleza de uma mulher que havia enfrentado o inferno e voltado, mais sábia e poderosa. Ela não era mais a Laura ingênua e sonhadora que Marcos e Sofia haviam traído. Era uma nova Laura, forjada na adversidade, pronta para abraçar o futuro com coragem e otimismo. O que o destino reserva para Laura em sua nova vida? Enquanto Laura desdobrava as asas para a sua nova vida, Marcos e Sofia, em Santa Catarina, pareciam viver um conto de fadas às avessas. Inicialmente, exalavam uma felicidade plástica, forjada nas aparências e na ostentação. Suas redes sociais eram um catálogo de viagens exóticas, jantares luxuosos e declarações de amor melosas, tudo para provar ao mundo, e talvez a si mesmos, que haviam feito a escolha certa, que a vida a dois era um mar de rosas.
Havia uma presunção disfarçada em cada postagem, uma ilusão de que haviam se safado impunes, que a dor que haviam causado a Laura não passava de uma nota de rodapé insignificante em sua gloriosa história de amor. Eles brindavam à sua liberdade e ao verdadeiro amor, enquanto a sombra de suas ações pairava, invisível para eles, mas palpável para quem os observava de fora. A sociedade de Santa Catarina, que antes fofocava sobre Laura, agora comentava, com um misto de inveja e escárnio, a rapidez com que o novo casal havia se ajeitado. Contudo, por trás dos filtros e dos sorrisos forçados, as rachaduras começaram a surgir, imperceptíveis a princípio, mas cada vez mais profundas. As pequenas discussões se tornaram frequentes. As desconfianças mútuas corroíam a base frágil de seu relacionamento. Sofia, com sua personalidade manipuladora e egocêntrica, não demorou a mostrar suas verdadeiras cores a Marcos. As exigências aumentavam, as críticas se tornavam mais ácidas, e a doçura que ele tanto idealizara nela se desfazia como açúcar na água. Marcos, que antes via Sofia como a mulher dos seus sonhos, começou a enxergar a sombra de uma pessoa que ele mal reconhecia. Uma versão amplificada e distorcida da amiga leal e cúmplice que Laura tanto valorizava. O histórico de traição de Sofia, que ela tentava varrer para debaixo do tapete, começou a assombrá-los. Marcos, ciente de como ela havia agido com Laura, passou a desconfiar de cada movimento, cada mensagem, cada sorriso que Sofia dirigia a outros homens. O medo de ser traído, de ser o próximo da lista, plantou-se em seu coração, crescendo a cada dia. A ironia era cruel. Ele havia ignorado os avisos, desdenhado da dor de Laura, e agora sentia na pele o veneno da desconfiança. E, como um eco sombrio do passado, a lei do retorno se manifestou de forma implacável. Sofia, incapaz de mudar sua natureza volátil e sedenta por validação, repetiu o padrão. Ela traiu Marcos, não com um, mas com vários outros homens, buscando a emoção do proibido, a atenção que Marcos, cada vez mais absorto em suas próprias inseguranças, já não lhe dava. A descoberta foi um golpe devastador para Marcos. A cena em que ele a flagrou, ou encontrou as evidências irrefutáveis, foi um espelho daquela que ele havia imposto a Laura. O choque, a incredulidade, a dor lancinante da traição, tudo o que ele havia infligido, agora voltava para ele com força redobrada. Ele sentiu na pele e de forma amplificada a humilhação, a raiva, a sensação de ser um tolo, de ter sido enganado pela pessoa em quem havia depositado sua nova confiança. Essa traição, vinda de Sofia, foi o catalisador para o início da queda de Marcos. Sua desestabilização emocional foi imediata e profunda. A raiva e a mágoa se misturaram à culpa e ao arrependimento, criando um turbilhão de emoções que o paralisavam. O trabalho, antes sua fuga e seu orgulho, tornou-se um fardo insuportável. Perdeu o foco, cometeu erros crassos, tomou decisões precipitadas e desastrosas. A empresa, que ele havia construído com tanto esmero ao lado de Laura, começou a ruir sob sua administração desatenta e emocionalmente comprometida. Os clientes notavam sua ausência de espírito, os funcionários sentiam a instabilidade no ar. O homem que antes esbanjava confiança e sucesso, agora era uma casca vazia, assombrada pelos fantasmas de suas próprias escolhas. Sua vida, antes um castelo de cartas erguido sobre a traição, desmoronava peça por peça, e ele não conseguia impedir. Como Marcos irá reagir a essa traição e o que acontecerá com sua vida? A desestabilização emocional de Marcos não se limitou ao campo pessoal. Ela se infiltrou insidiosamente em sua vida profissional e financeira, desencadeando uma espiral descendente da qual ele não conseguia escapar. As decisões precipitadas, tomadas sob o véu da ira e do desespero, transformaram-se em fracassos retumbantes.
Projetos antes promissores desmoronaram, parcerias foram desfeitas e investimentos arriscados resultaram em perdas catastróficas. A empresa, outrora um símbolo de seu sucesso e prosperidade, começou a afundar em dívidas. Credores batiam à porta, fornecedores exigiam pagamentos e os cheques sem fundos se acumulavam. A falência não foi um evento súbito, mas uma lenta e dolorosa agonia que corroeu seu patrimônio e sua reputação. Ele, que sempre se vangloriou de sua perspicácia nos negócios, agora via seu império desintegrar-se. A mansão em que vivia, os carros de luxo, as joias que ostentava, tudo começou a ser penhorado e vendido para saldar as dívidas. O status que tanto prezava, a imagem de homem de sucesso que cultivava meticulosamente, desfez-se como fumaça ao vento. Marcos se viu despido de tudo o que considerava importante, reduzido a um homem endividado e desacreditado, e o pior de tudo, completamente sozinho. Sofia, a mulher por quem ele havia jogado tudo fora, a quem havia concedido a liberdade de trair Laura, provou ser tão volátil quanto o vento. Ao ver a ruína iminente de Marcos, ela não hesitou em abandoná-lo. Não houve lágrimas, despedidas emocionadas ou sequer um pingo de remorso. Sofia simplesmente desapareceu, levando consigo o que podia: joias, objetos de valor e o que restava da dignidade de Marcos. Ela o deixou desolado, jogado em um apartamento alugado, com a única companhia de suas dívidas e a culpa esmagadora. A manipulação fria e calculista de Sofia se revelou em sua forma mais cruel, e Marcos percebeu, tarde demais, que havia sido apenas mais uma de suas vítimas, um degrau em sua incessante busca por prazer e vantagem. Na solidão de sua desgraça, Marcos começou a revisitar o passado, não com a arrogância de antes, mas com uma clúdia visão do que havia perdido. A imagem de Laura, radiante e dedicada, pairava em sua mente, contrastando dolorosamente com a realidade sombria em que se encontrava. Ele se lembrou da estabilidade, do carinho genuíno, da lealdade inabalável que Laura lhe oferecia, e que ele, em sua cegueira egoísta, havia trocado por uma paixão ilusória e destrutiva. O arrependimento o atingiu como um raio, um peso insuportável no peito. Ele havia destruído sua própria felicidade, sua família, seu futuro, tudo por um capricho, por uma aventura vazia que culminou em sua ruína. A culpa o corroía, e a solidão se tornou um tormento diário. Em um ato de desespero, e talvez de uma última centelha de esperança, Marcos tentou encontrar Laura. Ele vasculhou antigas agendas, perfis em redes sociais, e até mesmo pediu a amigos em comum, aqueles poucos que ainda lhe dirigiam a palavra, por informações. Ele enviou mensagens, e-mails, fez ligações para números antigos, todos sem resposta. Suas palavras eram um misto de súplica e desculpa, um pedido por perdão que ele sabia que talvez nunca recebesse. Laura, por favor, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu perdi tudo, e mereço. Mas eu sinto tanto a sua falta. Ele digitava, as lágrimas embaçando sua visão. Até que, por meio de um contato distante, ele conseguiu uma informação crucial. Laura não estava mais em Santa Catarina. Ela havia se mudado para outro país. A notícia veio com um misto de alívio e desespero. Alívio por saber que ela estava bem, longe de toda a sujeira que ele havia criado. Desespero por perceber o quão inalcançável ela se tornara. Ele soube que ela havia prosperado, que estava feliz e que havia reconstruído sua vida, longe dele e de todas as lembranças amargas. A distância geográfica era um abismo, um símbolo da distância emocional que ele havia criado entre eles. A tentativa de contato, o desespero em encontrar Laura, era o reconhecimento tardio de seu erro, a busca por uma redenção que ele sabia ser improvável. Marcos se viu diante da cruel verdade. Ele havia perdido a única pessoa que o amou de verdade,
E agora, a lei do retorno se manifestava em sua forma mais brutal. Será que Marcos conseguirá se aproximar de Laura novamente? Ou seu destino já está selado? Longe dali, em um continente distante, Laura florescia. Sua vida no exterior era um testemunho vivo de sua resiliência inabalável. O sucesso profissional, que começara como uma fuga da dor, havia se consolidado em uma carreira brilhante e reconhecida. Ela não era mais a mulher fragilizada de Santa Catarina, mas uma profissional respeitada, cujas ideias e projetos eram valorizados. Cada nova conquista era um tijolo na reconstrução de seu império pessoal, um império erguido sobre a força de sua própria vontade e talento. Além do brilho profissional, Laura havia encontrado uma riqueza inestimável em novas amizades. Pessoas de diferentes culturas e perspectivas enriqueciam seu dia a dia, trazendo risadas e companheirismo que há muito tempo ela havia esquecido. Sua casa, antes um refúgio solitário, agora era um lar vibrante, repleto de conversas animadas e jantares descontraídos. Ela viajou, explorou paisagens deslumbrantes, saboreou culinárias exóticas e se permitiu vivenciar cada momento com uma intensidade que a traição havia roubado. A felicidade que emanava dela era genuína, construída com a paciência e a sabedoria de quem soube transformar a adversidade em oportunidade. E então, em meio a essa plenitude, o amor a encontrou novamente. Não um amor impulsivo e avassalador como o que tivera com Marcos, mas um relacionamento maduro, baseado em confiança, respeito e uma profunda admiração mútua. Ele era diferente, um homem gentil que a ouvia com atenção e celebrava suas conquistas com a mesma paixão. Com ele, Laura redescobriu a beleza da intimidade verdadeira, da parceria que não exigia sacrifícios de sua essência, mas a elevava. Seu novo parceiro a valorizava por quem ela era, apoiava seus sonhos e, acima de tudo, a fazia sentir-se segura e amada, sem sombras do passado. Era a redescoberta do amor verdadeiro, um amor que curava e completava, sem a necessidade de preencher vazios deixados por outros. A vida seguia seu curso, e o passado, embora parte de sua história, parecia cada vez mais distante. Contudo, em alguns momentos, ecos daquele passado distante em Santa Catarina chegavam até ela, trazidos por amigos em comum ou por notícias veladas. Laura soube da queda de Marcos, de sua ruína profissional e pessoal, do abandono de Sofia. As notícias não lhe trouxeram alegria ou um sentimento de vingança. Em vez disso, uma sensação de justiça silenciosa, quase melancólica, permeou seu ser. Não havia prazer na desgraça alheia, mas uma confirmação intrínseca de que a lei do retorno, de fato, opera. A sua decisão de seguir em frente, de se desvencilhar de tudo o que aprendia àquela dor, havia sido a mais acertada. O que antes era raiva, mágoa e um profundo sentimento de traição havia se transformado em indiferença. A imagem de Marcos e Sofia não provocava mais o turbilhão de emoções que um dia a consumiu. Eles eram figuras de um passado distante, personagens de uma história que Laura havia reescrito, dando-lhe um final feliz que não dependia da desgraça deles. Ela estava livre das amarras da traição, das correntes do ressentimento. Seu coração estava leve, sua alma em paz. O passado não a definia mais. Ela era a arquiteta de seu próprio presente e futuro. Um futuro que se desenhava com cores vibrantes e promessas infinitas. A indiferença de Laura era a prova final de sua recuperação completa. Ela não precisava mais odiar ou perdoar, pois ambos os sentimentos ainda a conectariam a eles. A ausência de sentimento era a verdadeira libertação, o atestado de que havia superado. O que Marcos e Sofia faziam ou deixavam de fazer já não tinha qualquer impacto em sua jornada.
Sua energia estava totalmente voltada para a sua felicidade, para as pessoas que a amavam e para os sonhos que ainda desejava realizar. A vida, em sua plenitude, havia se aberto para ela novamente, e Laura a abraçava com a sabedoria de quem aprendeu que o maior amor é o próprio e que a maior vitória é a paz interior. Ela havia se tornado a mulher que sempre sonhou ser, mas que a dor e a ilusão haviam obscurecido. Forte, independente, amorosa e, acima de tudo, feliz. A experiência amarga do passado havia sido um catalisador para sua transformação, moldando-a em uma versão mais autêntica e poderosa de si mesma. O novo amanhecer de Laura era um brilho de esperança para todos que já sentiram a dor da traição. Qual será o desfecho final para Marcos e para a história de Laura? O destino, com sua ironia peculiar, parecia tecer os fios de um último encontro, ou talvez de um não encontro, para selar o ciclo de suas histórias. Marcos, esfarrapado e consumido pela sombra da depressão, perambulava pelas ruas de uma cidade que um dia fora seu palco de glória. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de ambição, agora carregavam o peso de 1000 arrependimentos. Ele tentava, com uma persistência quase patética, encontrar um vestígio de Laura, uma sombra, um sinal. Seu desespero o levava a frequentar lugares que ela amava, na esperança vã de um acaso, de uma chance para um pedido de perdão que ele sabia ser inútil, mas que sua alma clamava. Em um café charmoso, em um canto esquecido de uma praça, Laura, radiante e alheia ao seu antigo tormento, saboreava um café ao lado de seu novo amor. A luz do sol da manhã beijava seus cabelos, e seu sorriso, genuíno e leve, iluminava o ambiente. Marcos, cambaleante, passava pela calçada oposta. Seus olhos, turvos pela dor e pelo tempo, fixaram-se nela por um instante. Ele a viu. Não a mulher dilacerada que ele havia abandonado, mas uma versão aprimorada, resplandecente, de quem ela sempre deveria ter sido. O tempo e a distância haviam lapidado nela uma beleza serena, uma força tranquila. Ele a viu rir. A viu tocar a mão de outro homem com uma ternura que ele nunca havia verdadeiramente valorizado. A cena, um quadro de felicidade pura, perfurou seu coração já fragilizado. Não houve conexão. Laura não o viu. Ela estava absorta em seu presente, em seu futuro, em sua paz. Para Marcos, aquele vislumbre foi a confirmação brutal de que ele a havia perdido para sempre. A distância emocional que ele havia criado era agora um abismo intransponível. Ele se afastou, seus passos pesados ecoando o som de sua alma despedaçada. O ciclo se fechava para Marcos de uma forma cruelmente simétrica. Ele, que um dia havia infligido tanta dor e abandono, agora vivia a mesma dor, a solidão que ele havia imposto. O arrependimento o consumia, um veneno lento que corroía cada fibra de seu ser. Sua vida, antes cheia de promessas e luxo, havia se transformado em um deserto árido de culpa e desespero. As lembranças de Laura, de sua bondade e lealdade, eram fantasmas que o assombravam, tornando cada dia uma tortura. Ele havia perdido tudo, e o pior de tudo, havia perdido a si mesmo. A lei do retorno, implacável e precisa, havia cobrado seu preço. Enquanto isso, Laura encontrava a verdadeira paz interior. Não era uma paz forçada, mas sim uma tranquilidade que emanava de sua alma, conquistada a duras penas. A superação da traição não fora um caminho fácil, mas cada passo, cada lágrima, cada momento de dúvida havia contribuído para a sua redenção pessoal. Ela havia se permitido sentir a dor, processá-la e, finalmente, libertar-se dela. Sua jornada era um testemunho vivo de que é possível se reerguer, transformar a adversidade em força e ser feliz novamente, mesmo após as mais profundas decepções. A história de Laura era uma reflexão poderosa.
Ela provava que a lei do retorno, embora nem sempre instantânea, é certeira. Ela demonstrava a importância inegável da autovalorização, de reconhecer o próprio valor e não permitir que a felicidade dependa das ações alheias. E, acima de tudo, era uma ode à resiliência humana, ao poder inerente de transformar a dor em uma força motriz para um novo começo, para uma vida mais autêntica e plena. Laura, sorrindo, passeava pela praça, de mãos dadas com seu novo amor. O vento suave de uma tarde ensolarada em seu novo lar acariciava seu rosto. Seus olhos brilhavam com uma luz que vinha de dentro, de uma alma em paz. Ela vivia plenamente sua nova vida, livre do passado, das amarras da traição e do ressentimento. Sua jornada havia sido longa, mas ela havia chegado ao seu destino, um lugar de serenidade, amor e autoconhecimento. O passado era apenas uma sombra distante, e o futuro, um horizonte de infinitas possibilidades. Ela era a prova viva de que, mesmo após a maior das tempestades, o sol sempre volta a brilhar.